Olá, gente, eu vou tentar. Se eu não reparar, meu óculos está quebrado, olha. Eu vou tentar gravar essa aula os últimos 15 minutos, tá bom, gente? Perdão, mas é porque esse é aplicativo, mas eu vou tentar achar outro, tá bom? Vamos continuar então. Então, lá. Como os mapas são representações produzidas no espaço real, existem certas decodificações que devem entender para efetuar deles uma leitura correta. É aquilo que eu falei com vocês. Se nós estamos com a criança primeiro, tem que aprender a fazer a leitura do mapa. Que tipo de mapa é este? Construir legenda. Então, desde quando ela está lá no primeiro ano, no segundo ano, quando ela faz o trajeto da escola ou o trajeto da sala de aula para o pátio, qualquer trajeto que ela venha fazer, ela tem que aprender a fazer legenda. Então, os primeiros mapas têm que ser trabalhado legenda também para as pessoas entenderem. Não é chegar lá no quarto ano, quinto ano, nunca viram o mapa, nunca trabalharam com legenda, eles têm muitas dificuldades. E a gente precisa fazer esse conteúdo ampliando, crescendo, progressivo. E o conteúdo não é uma coisa, gente, que começa aqui, para ali, começa aqui, para ali. Ele tem que ser progressivo. É isso que se propõe a BNCC. Então, vamos lá. Todo mapa deve possuir um título. Nele estarão contidas as informações, como eu falei, o local desse mapa, onde ele está sendo mostrado. Há quase sempre uma legenda que nos indica os códigos, os signos, os ícones, aquelas coisinhas que tem no cantinho do mapa. Ele tem que entender se tem uma linha férrea, aquele traçadinho, se é uma linha reta, uma linha tracejada, se é uma montanha, se é uma coisa vermelha, se é laranja. Esses ícones, essas cores, essas formas, tem que ser ensinado. Foram utilizados também para relacionar a realidade à maneira representada no mapa. Existe ainda a escala, no qual estabelece as relações de distância, utilizada para a redução do espaço real e apresentada. Aí que está o problema. Por que a criança não entende que a cidade de Três Rios está dentro do estado do Rio de Janeiro? Porque ela não entende escala. Por que ela não entende que, por exemplo, que o bairro que ela mora, Monte Castelo ou Cidade Nova, está dentro da cidade de Três Rios? Porque ela não entende escala. Então, a gente tem que começar lá de baixo. Então, a alfabetização cartográfica, ela começa com a alfabetização da leitura e da escrita. Não podemos negligenciar a aula de geografia achando que é bobeira, que ele vai aprender isso lá na frente. Não, isso é uma progressão de conteúdo. Vamos continuar. Aí vem aquela confecção de maquete, né? Já viu aquela coisa de fazer a sua sala com a caixinha de fósforo? Então, isso tudo é importante para a construção desse espaço, tá? Interpretando paisagem. Ensino de mapa. O que é cartografia? Cartografia é um conjunto de estudo e operações lógico-matemática, técnicas e arte que constrói mapas, cartas, plantas e outras formas de representação através da observação direta, da investigação dos documentos e levantamento de dados. Tudo isso que eu estou falando com vocês. No início do ensino fundamental, presta atenção nisso, os alunos tornam-se produtores de mapas. Eles são estimulados a observar e representar o espaço mais detalhado, como a escola, a própria casa. Pode até iniciar o mapeamento do bairro, como o traçado das ruas nas mãos, As crianças assinalam a escola, a casa, as cores diferentes. Elas têm que observar o percurso feito para ir na aula, anotar as referências do caminho, quer dizer, os pontos comerciais, as praças, as áreas de lazer. Os trabalhos são avaliados em grupos e comparando para que há em comum entre esses trajetos. Então, eu sou um pouco contra professores que mandam para casa maquete. Quem tem que montar maquete, trajeto, percurso é o professor em sala de aula, porque ele tem que explorar isso nas suas aulas de geografia. Então, você passar isso para pai e mãe fazer, gente, pelo amor de Deus, não faça, melhor que não faça. Tá? O livro pediu, isso, aquilo. Então, você tem que estudar para ensinar o seu aluno a montar essa maquete. E maquete não é uma coisa gigantesca, não.
O próprio sala de aula já é uma maquete, a própria escola já é uma maquete, a própria rua que ela mora, ou da escola, também já é uma maquete. Não precisa ser uma coisa grandiosa, mas é começar a observar o espaço vivido e percorrido. É isso que se propõe no estudo de maquete. Bom, aqui tem uma atividade. Tá vendo aqui, olha, planta do quarto. Olha aqui a planta da casa. Agora eu vou voltar na atividade. Trabalhar a planta do quarto, anexo 1, tá vendo aqui, ó, anexo 1. Compará-la com a planta da casa, o anexo 2. Olha quantas modificações. O que é possível visualizar na planta do quarto que não é possível, por exemplo, na planta da casa? E na planta da casa? Qual a diferença de tamanho? Aquela questão da escala, né? Quem contém maiores detalhes? Quanto mais próximo, mais detalhe tem. Quanto mais distante, menos detalhes tem. Tá vendo? Coisas desse tipo que a gente faz. Aí essa atividade é um exercício. Olha, observe um mapa e faça o seguinte exercício. Desconsidere a imagem e analise só o título, a legenda e a escala. É possível saber que se trata a representação a partir desses elementos? Registre sua experiência. Elabore um mapa no lugar onde você mora, destacando a sua casa. Esse aqui é um tipo de atividade que a gente faz com as crianças no momento que nós trabalhamos isso. Título, legenda, escala. A gente trabalha a observação do mapa em si. Eu estou trabalhando relevo. Aí eu vou trabalhar tudo isso no relevo. Tá, gente, é legal, mas para se trabalhar com mapa de relevo é preciso trabalhar com outros tipos de mapa e suas representações, para ele entender o que é título, o que é legenda, o que é escala, né? Então, essa atividade propõe análise de título, análise dos dados que tem o mapa, a partir deles, desconsidere a imagem e analise o título, as legendas e as escalas. Será que é possível, através do título, legenda e escala, saber que tipo de mapa é esse? É isso que propõe essa atividade. Eu trouxe para vocês verem como que a gente pode trabalhar isso de forma diferenciada. Aí acabou a aula, aí nós vamos entrar na questão da BNCC. A BNCC, gente, que é a Base Nacional Curricular Comum, que é a nova base que entrou em vigor agora este ano 2020, com mais ênfase a partir de 2021, ela trata também o estudo da geografia. Eu vou deixar para vocês um link lá na sala, um vídeo de uma professora falando sobre a BNCC. A BNCC de Geografia é incorporada desde os anos iniciais do ensino fundamental. Uma mudança estrutural importante da base comum curricular é a nova abordagem proposta no documento, com ênfase recai no pensamento espacial e no raciocínio geográfico. Para se aproximar do objeto de aprendizagem, o professor também precisa se apropriar de conteúdos procedimentais. O que vem ser conteúdos procedimentais? Ou seja, aprender a ensinar, os procedimentos de ensino. É isso que está se propondo aqui. Desenvolver nos estudantes o raciocínio geográfico articulado a alguns princípios significa dotá-lo de mais forma de perceber e analisar criticamente a realidade. A BNCC traz novas dimensões para a realização dessa leitura de mundo. Antes, o estudo do componente estava mais pautado na leitura e na interpretação de paisagem, em um aluno mapeador consciente. Agora, volta-se mais a estimular o pensamento espacial, tudo que nós conversamos nas aulas anteriores, atrelado ao raciocínio geográfico. Tem um raciocínio lógico na geografia que ele está, né? Tem um raciocínio. Por que as casas desse lugar são dessa forma? Por que as casas daquele lugar são daquela de outra forma? Por causa da toda a estrutura do raciocínio geográfico que se fez aquela comunidade. O que vem ser o pensamento e o raciocínio geográfico, pensamento espacial e raciocínio geográfico? O que são? Os dois conceitos citados pela professora, pensamento espacial e raciocínio geográfico, perpassam em 5 unidades temáticas na estrutura do componente. Então, a geografia da BNCC trabalha em 5 unidades temáticas. Eu vou passá-las para você aqui na frente. As 5 unidades temáticas da BNCC são... Eu vou dar um documento mais explicando cada unidade para vocês. Fique tranquilo que vai estar no material de vocês.
o sujeito e o seu lugar no mundo, acabei de falar muito isso sobre vocês, as conexões de escala, também falei isso com vocês, a relação disso com o mundo do trabalho, as formas de representação do pensamento espacial, que vocês vão ver isso também, a natureza, o ambiente, a qualidade de vida, como a natureza está relacionando com isso tudo. Então, essas 5 unidades temáticas, ela entra no ensino fundamental em todos os anos do ensino fundamental, de 1º ao 5º, do 6º ao 9º ano. Em todas essas unidades temáticas estão divididas aí na geografia da BNCC. Agora, gente, veja um exemplo em prática. Na prática, ao observar o fenômeno planetário de base natural, com abalo sísmico ou mudança climática, até mesmo a base social, como desmoronamento ocasionado pelo desmatamento das encostas, o estudante deve ter a curiosidade de entender por que aquilo acontece. É preciso estimular as crianças e os jovens a pensarem de que forma o acontecimento presente está relacionado a outros ao longo do tempo, como a questão da casualidade, como a localização, como as condições geográficas. Pode isso ser separado? Não, gente, não pode ser separado. A relação com as ciências naturais, a relação com a história e a relação com o ambiente não pode estar separado. Então, esses elementos são estudados juntos. A criança precisa entender que se houve o desmoronamento, porque houve desmatamento, o que ocasionou com aquela pessoal, com aquela estrutura geográfica daquele local. É isso que se propõe a BNCC, que trabalhar aqueles eixos, aquelas unidades temáticas, não separadamente, mas em conjunto. A ideia por trás da base é que os estudantes se desenvolvam aprendendo a olhar o espaço onde passam e vivem, captando informações diversas por meio de paisagens dos lugares que transmitem. Os estudos do solo, do relevo, da vegetação, do clima são importantes para entender o espaço geográfico e as formas da organização de vida. Mas preste atenção que está em negrito. Mas é fundamental que o estudante compreenda. Vou até botar minha carinha aqui, ó. Que o estudante compreenda o espaço geográfico é constituído e configurado pelas relações entre a humanidade e a natureza, algo que a aplicação dos princípios geográficos vai facilitar. Nós estamos vendo aí o pessoal que nós estamos passando com isolamento, nós estamos vendo as praias se regenerando, a Baía de Guanabara ficando limpa, as praias de Cabo Frio, os bichos voltando. Essa relação nossa da humanidade com a natureza causa toda essa questão dos princípios geográficos. E nós precisamos, não podemos separar a geografia da humanidade. É isso que se propõe a nova base. É isso que nós temos que pensar na hora de executar, na hora de trabalhar, não só os estudos do solo, do relevo, da vegetação, de classificar, de conceituar os tipos de solo, os tipos de relevo, os tipos de vegetação, mas toda a relação humana que temos com isso, com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Agora, gente, para finalizar, eu coloquei esses slides aqui. Antes de terminar esse estudo, quero exemplificar mostrando que a criança no ensino fundamental 1 sempre precisará colocar a mão na massa, lembrando que aprendemos de fato quando fazemos e não apenas quando ouvimos e vemos. Sendo assim, o ensino de geografia não deve ser somente expositivo e conceitual, ou seja, que tipo de solo, que tipo de vegetação, que tipo de clima. Não é só isso que se propõe. Agora eu vou colocar algumas imagens para você ver de possibilidade de botar a mão na massa relacionada à geografia. Se eu não conseguir, eu vou colocar isso lá na página para vocês. Tá bom, gente? Um beijo, eu espero que eu tenha ajudado nessa explicação, exemplo, né, que eu dei aí, nessa aula que eu dei com os slides.
eu desejo realmente que eu tenha facilitado os estudos de vocês, tá bom? Então, agora fica as atividades que eu vou colocar lá no Google Classroom, mais esses vídeos e mais algumas coisas a mais que eu vou estar dando para o estudo e as atividades propostas. Um beijo e até a